Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula. Aqui é o professor Fábio Mesquita e hoje nós trataremos aí de coerência e coesão. Bom, para falarmos de coerência e coesão, é necessário iniciarmos identificando o que vem a ser coerência e o que vem a ser a coesão, correto? Então nós temos aí por coerência a colocação dos termos textuais que, embora possuindo significados diferentes, são interligados de modo a fazer com que um texto possua sentido completo, tornando-se claro e compreensível. Então, quando falamos de coerência, nós falamos do texto todo. Nós falamos da introdução, do desenvolvimento, lembra lá? Dois, talvez um, talvez três parágrafos, e falamos da conclusão. Todos estes parágrafos juntos, eles precisam passar essa coerência. Eles precisam caminhar rumo a uma única proposta. Então, quando falamos de um tema, de um assunto que foi levantado lá na nossa introdução, todo o texto precisa tratar dessa mesma temática, todo o texto precisa estar voltado a isso. Quando falamos da nossa tese lá que foi apresentada ali na introdução, todo o texto deve cooperar para a sustentação dessa tese. Tudo isso compõe aí a coerência. Claro que a gente tem aí alguns tipos de coerência. Nós estaremos falando de 6 tipos de coerência ao longo dessa nossa aula de hoje, tá certo? E, de outro lado aí, nós temos a coesão. Na maioria das vezes a gente fica pensando, o que é coerência, o que é coesão, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Então já a gente vai entender aí que não é a mesma coisa. E sim, as duas estão muito próximas, as duas estão ligadas, estão associadas. A coesão, ela vai tratar da conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Então, ao longo desse escrito, ao longo desses parágrafos que serão construídos nessa redação, nós temos ali a necessidade de fazer um texto coeso, de fazer um texto bem amarrado. Vamos pensar em uma parede? Imagina lá os tijolinhos empilhados. A coesão é justamente o que permite que essa parede seja erguida sem que ela caia, sem que isso desmorone. Quando nós temos um texto sem coesão, nós temos por analogia, nós temos uma parede aí que pode vir a ruir, que pode cair. Então, fazer um texto coeso é basicamente utilizar de todas essas ferramentas aí linguísticas para que a gente consiga fazer essas conexões e manter este texto aí bem estruturado, tá certo? Ao longo da aula de hoje também falaremos aí de alguns tipos de coesão, tranquilo? Assim sendo, nós partimos para um próximo momento, que é falar dos tipos de coerência textual, beleza? Vamos aí a essa primeira coerência, esse primeiro tipo de coerência textual, que é a que todos nós estamos habituados a ela, vimos falar muito ao longo da educação básica, ao longo do ensino fundamental, ensino médio, que é a coerência sintática, tá certo? Essa é a coerência que de longe nós mais estudamos, beleza? Ela está ligada ali à estrutura do texto. Nós vamos ver então que ela está relacionada com a estrutura linguística, como o termo de ordem dos elementos, a seleção lexical e também a coesão. Então, essa coerência sintática está voltada ali para as palavras que nós escolhemos, os elementos que são escolhidos para compor esse texto e também aí vai estar diretamente relacionado à coesão. É o que vai permitir que esse texto ele possa ser lido, ele possa ser entendido. Tranquilo? Então, quando empregada, nós eliminamos estruturas ambíguas, estruturas que tenham duplo sentido, que tenham mais de um sentido, que permitam aí um truncamento de ideias, bem como também o uso inadequado dos conectivos, esse uso impróprio de conectivos. Muitas vezes, como nós falaremos mais adiante, você pretende
esboçar uma ideia, você pretende escrever uma afirmação e você usa ali um conectivo conclusivo. Mas você não está querendo concluir nada, mas empregou este conectivo de uma forma equivocada, de uma forma inadequada. Automaticamente você muda o direcionamento desse seu texto. Quem lê, ele entende que você está querendo concluir, quando na verdade você não estava concluindo ainda. Você está no meio da sua ideia ali, mas aparentemente você já está encerrando ela. Então, quando a gente fala dessa coerência sintática, aí, a importância de entender ela é mais nesse sentido, de compreender sobre a estrutura desse texto a ser escrito. Tá certo? Nós temos aí a coerência semântica. Essa coerência semântica, ela trata da coerência do sentido. Tá certo? Então, é acerca daquilo que escrevemos. Essa coerência do sentido aí, a gente vai ver que para que essa coerência aconteça, para que ela esteja presente em um texto, é preciso, antes de tudo, que o texto ele não seja contraditório, mesmo porque a semântica está relacionada com as relações de sentido entre as estruturas. Então é importante que esse texto, se ele se propõe a defender algo, ele não ataque esse argumento, não ataque essa tese, sem que ele fortaleça ela. Então, quando a gente pensa lá, vamos escrever uma redação, vamos colocar aqui pontos positivos e pontos negativos, porque aí nem só está certo, também nem só está errado, e a coisa fica elas por elas. Cuidado! É interessante essa ideia de trazer pontos positivos, trazer pontos negativos, numa dissertação explicativa, numa dissertação argumentativa também pode funcionar muito bem, mas tenham cuidado, porque uma vez que você traz uma ideia e você traz esse contraditório, você precisa saber o porquê está trazendo esse contraditório e de como essa oposição à sua tese pode fortalecer a sua tese, tá certo? Do contrário, corre o risco só de você criar essa fragmentação, criar essa divisão, e isso vai prejudicar a construção do seu texto. Assim, a gente vai perceber aí que para detectar essa incoerência é preciso que se faça uma leitura cuidadosa, ancorada nos processos de analogia e de inferência dessas ideias que foram construídas. Então, atenção, porque a incoerência nessa argumentação aí, ela pode e irá prejudicar o seu texto, beleza? Nós temos aí também a coerência temática. Essa coerência, ela vai aparecer ali sempre que nós fugimos, basicamente, ao texto. Toda vez que fugimos ao texto, cometemos uma incoerência temática. Nós vamos ver aí que todos os enunciados de um texto, eles precisam ser coerentes e relevantes para o texto, para o tema. Então estejam atentos a isso. Todos os enunciados de um texto precisam ser coerentes e relevantes para o tema. Eles precisam estar indo ao encontro do tema que é apresentado logo lá na introdução. Se a gente foge a isso, automaticamente incorremos aí, nós nos aproximamos desse abismo, dessa coerência temática. Com exceção aí das inserções explicativas. Então, com exceção de quando a gente busca explicar algo, a gente faz essa inserção explicativa, todo o restante precisa estar associado ao tema. Atentem-se a isso, tá certo? Por quê? Porque essa incoerência temática, ela inclusive causa a perda de muitos pontos na maioria dos processos seletivos. Sempre vem lá que a fuga ao tema, que o não atendimento ao tema, enfim, eles descontam uma quantidade razoável de pontos. Como nós falamos já na nossa primeira aula, lá vem explicando no edital desse concurso como funciona aí caso vocês cometam essa incoerência. A quantidade de pontos, salvo engano, são 7, até 7 pontos que podem ser perdidos caso vocês fujam a temática. Vai dizer também que os trechos irrelevantes devem ser evitados, impedindo assim o comprometimento da coerência temática. Então, tudo aquilo que não for um contributo, de fato, para o seu texto,
prefiram, optem por ignorá-lo, porque uma vez que vocês colocam, podem gerar essa incoerência temática, tá certo? A coerência pragmática. Olha só, vamos pensar aí sobre essa coerência pragmática. Refere-se ao texto visto como uma sequência de atos de fala. Os textos orais ou escritos são exemplos dessas sequências, portanto, devem obedecer às condições para a sua realização. Se o locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça, ao mesmo tempo, um pedido. Quando fazemos uma pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação, jamais uma sequência de falas desconectadas daquilo que foi indagado. Quando essas condições são ignoradas, nós teremos aí essa incoerência pragmática. A gente vai perceber que a incoerência pragmática, ela aparece muito, a gente consegue perceber ela com facilidade quando assistimos filmes, quando assistimos seriados. Para quem gosta de história em quadrinhos, quando lê lá a história do seu personagem, do seu herói favorito, e você consegue perceber que, olha, isso aqui não faz sentido, visto uma questão cronológica, visto ali, sabe, dado a força que esse personagem tem, ele não agiria dessa forma, ele não faria desse jeito. Quando a gente pensa nessa coerência pragmática, ela trata justamente disso. Ela trata de, na prática, essas duas coisas não aconteceriam dessa forma. Esse tipo de coerência, ele vai aparecer menos aí na redação, mas ainda assim é importante estudarmos ele, é importante estarmos atentos a ele, tá certo? Nós temos a coerência também estilística. A coerência estilística, ela vai dizer respeito ao emprego de uma variedade de língua adequada que deve ser mantida do início ao fim de um texto para garantir a coerência estilística. Está falando aí desse estilo de escrita. Lembrando que se estamos falando de uma redação dissertativa argumentativa, do início ao fim ela é dissertativa argumentativa. Como falamos na primeira aula, ela não pode ser explicativa, tá certo? Correndo justamente o risco ali de vocês perderem, serem apenados em sua nota. Então, mantenham o estilo da escrita. O estilo é dissertativo argumentativo até o fim. Se nós estamos falando ali do estudo de caso também, vocês, ao escolherem uma forma, um estilo de escrever este estudo de caso, mantenham ele até o fim. Evitem essa variação. A incoerência estilística, ela não provoca prejuízos para a interpretabilidade de um texto. Contudo, a mistura de registros ali, como o uso concomitante da linguagem coloquial e da linguagem formal, deve ser evitada, principalmente em textos não literários, onde não existe essa liberdade. Lembrando que para uma prova de concurso, a gente sempre opta pela norma culta, tá certo? Então a gente sempre volta aí à linguagem formal. A coerência genérica. A coerência genérica, ela refere-se à escolha adequada do gênero textual que deve estar de acordo com o conteúdo do enunciado. Em um anúncio de classificados, a prática social exige que ele tenha como objetivo ofertar algum serviço, bem como vender ou comprar algum produto, e que sua linguagem seja concisa e objetiva, pois essas são as características essenciais do gênero. Uma ruptura com esse padrão, entretanto, é comum nos textos literários, nos quais podemos encontrar um determinado gênero assumindo a forma de outro. Então, quando nós falamos dessa coerência de gênero, essa coerência genérica, é você manter esse gênero textual, você ser coerente a essa escolha. Novamente, voltamos aí que seja para a redação dissertativa argumentativa, seja para esse estudo de caso, esse gênero já está bem delimitado de como será trabalhado essa escrita, tá certo? Ainda assim, é importante estarmos atentos a essa coerência, beleza? Tranquilo até aí? Joia demais, não é? Antes de adentrarmos aos tipos de coesão textual, nós vamos fazer aquela pausa para tomar uma água, para dar uma respirada, tá certo?
para fazer um carinho aí no gato, no cachorro, para dar um abraço no irmão, no filho, no sobrinho. E aí, esse momento agora você dá uma descansadinha. Assim que você estiver pronto, você senta novamente aí na frente do computador, do smartphone, e nós retomamos a nossa aula, tá certo? Então, pegue sua água, pegue o seu café, dê espreguiçada e te aguardo. Prontinho? Tomou aquela água, tomou um ar, respirou, estou tomando um cafezinho, tranquilo? Maravilha. Vamos então retomar aí os estudos. Bom, vamos agora adentrar nos tipos de coesão textual, tá certo? Assim, nós chegamos aí ao primeiro tipo de coesão textual, que é a coesão referencial. Aqui nós vamos ter ali os termos conectivos anunciando ou retomando nas frases ali uma sequência de palavras que estão ou estarão presentes no texto. Como assim? Nós vamos ter, por exemplo, as anáforas. As anáforas, elas vão retomar elementos que já foram apresentados no texto, tá certo? Então as anáforas fazem uma referência ao que já apareceu no texto. Enquanto as catáforas, por sua vez, se as anáforas falam de algo que já apareceu, as catáforas anunciam, antecipam elementos que serão apresentados. Então, aqui para as catáforas, essa setinha à frente para mostrar que a catáfora antecipa, anuncia os elementos que aparecerão, que serão expostos aí no texto, tá certo? Vamos então conhecer os recursos que são utilizados nesse tipo de coesão. De modo geral, para fazer essas retomadas aí, geralmente vão ser utilizados os pronomes pessoais, que são eu, ele, nós. Então, a gente vai vai empregar esses pronomes pessoais, tanto a nível de catáfora quanto de anáfora. O mesmo ocorre com os pronomes possessivos, meu, seu, nosso, dele, deles, tá certo? Assim também utilizaremos como recurso os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, aquela, tá certo? E ainda podemos recorrer aí às locuções adverbiais de lugar, de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. Como que a gente vai empregar isso? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Nós temos nesse exemplo uma anáfora. Nessa anáfora aqui, nós vamos perceber que banana, chocolate, farinha, ovo e leite. Esses foram os ingredientes que utilizei no bolo. Observem aí que, primeiro, nós falamos quais foram os ingredientes. Na sequência, a partir do esses, fazemos uma referência aos ingredientes. Observe que com a letra S, esses, dois S's, nós fazemos uma referência ao que já foi mencionado anteriormente no texto, tá certo? Então, o esse é para algo que já foi falado, tá certo? Já foi apresentado no texto, recorre-se a esses, com dois S's. Banana, chocolate, farinha, ovo e leite, esses foram os ingredientes que utilizei no bolo. Agora, se eu quiser escrever uma frase mantendo esse mesmo sentido, mas fazendo uso de uma catáfora, tá certo? Como eu construo essa frase? Bom, ao invés do esses, com dois S's, eu devo recorrer a estes, com S e T. E-S-T-E-S, tá certo? Porque o estes serve para anunciar algo que ainda aparecerá no texto. Nesse caso, então,
nós invertemos a construção dessa frase. Os ingredientes que utilizei no bolo foram estes, banana, chocolate, farinha, ovo e leite. São basicamente as mesmas palavrinhas ali, claro que alterou-se a posição dessas palavras, bem como o esse e o estes. Esse, sempre que fizer uma referência a algo que já foi mencionado, estes, sempre que for anunciar algo que ainda aparecerá no texto. Assim, é comum surgir uma dúvida aí, para outras pessoas surgir aquela lâmpadazinha de como usar o isso e o isto. É a mesma regrinha, vale do mesmo jeito, com 2 S. Para algo que já foi mencionado, com S e T para algo que ainda será anunciado, para algo que ainda aparecerá no texto, correto? Tranquilo demais, né? Então, nós estamos aí facilmente sabemos como usar uma anáfora e como usar uma catáfora, sabemos também como fazer o uso dessa coesão referencial. Vamos agora à coesão lexical. Quando falamos aí de coesão lexical, nós estamos falando, de modo geral, acerca da ocorrência ali de um termo que é substituído por outro dentro do texto. Nós então estamos falando desse léxico, dessas palavras, desse vocabulário. Então nós vamos fazer a substituição, nós iremos trocar um termo por outro termo. Esse tipo de coesão, ele estabelece uma relação de sinonímia, de antonímia, de hiponímia ou hiperonímia, tá certo? Aqui, então, nós teremos como recursos a serem utilizados os sinônimos. O que são sinônimos? Sinônimos é toda vez que nós vamos ter ali palavras com sentidos parecidos, tá certo? E aí nós temos, dentro desses sinônimos, nós temos os sinônimos perfeitos, que são sinônimos que irão manter o mesmo significado, tá certo? Então, quando a gente substitui essa palavra por outra, o significado ali, ele é muito parecido, o sentido é muito próximo. E nós vamos ter também os sinônimos imperfeitos. O que são sinônimos perfeitos? Que somente se aproxima, tá certo? É parecido, lembra, mas não necessariamente é próximo a ponto de poder ter o mesmo significado. Nós vamos ter aí também os antônimos. Antônimos é justamente quando faz essa oposição, então é o inverso daquilo. E nós vamos ter aí os hipônimos. A hiponímia, ela basicamente ali são as palavras que apontam para algo mais específico dentro de um todo, tá certo? Que mantém essas relações semânticas com um todo, com um grupo. Então, os hipônimos, eles serão partes específicas de todo um grupo maior. Já a hiperonímia é o oposto. É todo esse grupo que representa os específicos. Está parecendo complicado? Vamos então ilustrar isso aí com estes exemplos. Olha só, estabelecendo uma relação de oposição, de contradição entre sinonímia e antonímia e de hiponímia e hiperonímia, tá certo? Como a gente pode identificar aí? Vamos a estes sinônimos perfeitos: bonito e belo, morrer e falecer. Concorda que se alguém é bonito, este alguém é belo? E se alguém é belo, ele é bonito. Concorda que se alguém morreu, é o mesmo que faleceu? E também, se você ouvir falar que a pessoa faleceu, é o mesmo que morreu, não é? Não existe ali uma distinção, uma outra interpretação a respeito dessas palavras. Elas apontam para essa mesma coisa. Já em sinônimos imperfeitos, veja só, nós temos aqui feliz e alegre, tá certo? Uma pessoa que é feliz, quer dizer que ela sempre está alegre? E a mesma coisa vale no inverso, quer dizer que alguém que sempre se mostra alegre, ela é sempre feliz?
será que sim? A gente sabe, e aí por várias considerações possíveis, que não. Que felicidade e alegria, embora muito se aproximem, não apontam para uma mesma coisa. A mesma coisa aí entre gordo e obeso, certo? Uma pessoa gorda, necessariamente uma pessoa obesa? A gente sabe que não. A gente frequentemente vê esses termos aí sendo empregados como sinônimos, mas existe uma diferença, sobretudo uma diferença clínica, de alguém gordo para alguém obeso, correto? Esses, então, são sinônimos imperfeitos, eles não apontam numa mesma direção, tranquilo? E aí nós temos os antônimos, a antonímia, que basicamente ela vai construir essa relação de oposição. Alguém é bonito, alguém é feio. Então o oposto de bonito é feio, o oposto de beleza, feiura. O oposto de morrer é viver. Se alguém não está morto, este alguém está vivo, tá certo? Essa relação de oposição aí. Já a hiponímia, ela vai trazer para a gente essa ideia de pontos específicos, de elementos específicos dentro do todo, que seriam ali partes desse grupo. Então nós temos maçã, mamão e manga, tá certo? Nós temos também cadeira, mesa e sofá, que são partes do todo. Quais são os todos? Qual que é o grande grupo aí de maçã, mamão e manga? Esse grande grupo são os hiperônimos. Esse grande grupo, então, maçã, mamão e manga, pertence ao grupo das frutas. O mesmo, cadeira, mesa e sofá. Esses elementos aí, esses específicos, eles apontam para o grupo móveis. E a gente vai encontrar isso em vários outros aspectos, tá certo? A gente pode falar de cachorro, elefante e girafa. Todos estes são animais. Embora uns sejam domésticos, outros sejam selvagens, tá certo? A gente pode dizer gato, onça e leão. Todos estes são felinos, tá certo? Então, na hora de escrever, a gente pode, a partir da coesão lexical, buscar essas palavras para não tornar o texto repetitivo. Então, se toda hora eu falo gato, 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 eu posso substituir gato, felino, tá certo? Eu posso recorrer tanto à hiponímia quanto à hiperonímia. E o mesmo ocorre ali nos sinônimos. Ao invés de sempre dizer bonito, 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 eu posso usar bonito, belo, lindo, tá certo? Recorrendo a esses sinônimos. Tranquilo demais? Muito, não é? Bem fácil. Aí, a coesão por elipse. Uma coesão por elipse, ela basicamente ali ela está contida na supressão de elementos que são facilmente identificados ou que já tenham sido mencionados anteriormente no texto, beleza? Vamos então entender o que vem a ser. É um tipo que ocorre quando há a omissão de algumas palavras sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometido. Qual que é o recurso que a gente usa para fazer uma coesão por elipse? Está aqui, ó. A omissão dos termos acontece geralmente, mas não apenas, tá certo? Geralmente com a substituição por uma vírgula, que pode ser usada em lugar de um pronome, de um verbo, de nomes e até de frases inteiras. Então, geralmente ocorre por essa substituição aí pela vírgula. Mas não é sempre. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui mesmo, que não é através da vírgula. Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. Essa é uma coesão por elipse. Por quê? Porque ela é utilizada em vez de Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. Então observe que ao suprimir, ao ocultar Maria, tá certo? Por essa segunda vez, ainda assim o texto ele mantém o seu sentido preservado, tá certo? Essa é a coerência por elipse. Já este outro tipo aqui é a coesão por
substituição, que consiste na substituição de uma palavra por outra ou por uma locução adverbial até. Assim como em outros tipos de coesão textual, ela usa termos que retomam outros que já foram mencionados. A coesão por substituição ela emprega palavras e expressões que retomam termos por meio da anáfora. Olha que interessante. A coesão por substituição ela vai se aproximar ali da coesão por referência, vai se aproximar também da coesão por elipse, vai se aproximar ainda da coesão lexical. Por quê? Porque ela vai tratar dessa substituição, buscando esses outros termos possíveis para substituir, buscando outras ferramentas para fazer essa substituição, tá certo? Então ela é esse guarda-chuva que abriga aí todas essas outras coesões. Então a gente vai perceber que o recurso utilizado aí na coesão por substituição acontece à medida em que substantivos, verbos, períodos ou trechos de texto são substituídos por conectivos ou expressões que resumem ou fazem remissão ao que já foi dito. Então, uma vez que aquilo ali já foi dito anteriormente, você recorre a essa coesão por substituição e automaticamente você substitui até mesmo trechos inteiros do seu texto aí, tá certo? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Nesse exemplo nós temos: os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, caso isso volte a acontecer, vírgula. Essa vírgula aí, que é por elipse, ela está falando de quê? Caso volte a acontecer um mau comportamento, tá certo? Então a vírgula por elipse aí fez essa primeira substituição. Eles serão suspensos. Eles quem? Os alunos. Automaticamente aqui nós utilizamos esse modelo de coesão por substituição para evitar essa outra forma aqui de escrever o texto. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Perceba como o texto, a partir dessa coesão por substituição, ele fica muito mais objetivo para ser lido, tá certo? Nós temos ainda a coesão sequencial. A coesão sequencial, ela faz uso de conjunções, conectivos e expressões que dão sequência aos assuntos, estabelecendo uma continuidade em relação ao que já foi dito. Qual que é o recurso empregado? A coesão sequencial usa expressões como diante do exposto, a partir dessas considerações, embora, logo, com o fim de, diante desse quadro, em vista disso, tudo o que foi dito, esse quadro, por conseguinte, caso, entre outras ali expressões que podem ser empregadas. Ela dá sequência ao texto por meio das relações semânticas que ligam as orações. Vamos então de exemplo? Olha só esse exemplo aí. Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo assisti ao espetáculo pela televisão. Então, cria-se essa ideia aí sequencial, que é justamente por não ter conseguido esses ingressos, a pessoa não foi ao show e ainda assim ela assistiu o espetáculo pela televisão dela, beleza? Esses são os tipos de coesão que temos. É importante estar atento tanto à coesão quanto à coerência para construir, seja um texto de 10 linhas, seja um texto de 30 linhas, a coesão e a coerência se fazem necessárias para a construção desse texto, tá certo? Então esteja atento a isto. E aí nós temos alguns recursos utilizados na coesão textual, para a gente entender os outros recursos que também são responsáveis pela coesão de um texto. Nós vamos ter aí como os principais deles as palavras de transição, que vão permitir que a gente, a partir de um texto, a partir de um parágrafo, a gente mude para o outro sem criar quedas bruscas ali ao longo do nosso texto, tá certo? Essas palavras aí elas vão estabelecer uma interrelação entre esses termos, entre as frases,
entre as orações, os períodos e, claro, os parágrafos, tá certo? Para a coesão textual, então, são utilizados alguns recursos essenciais que irão contribuir para a harmonia dos elementos textuais. Vamos lá conhecer alguns deles. Ordenar as palavras corretamente nos períodos, também utilizar corretamente flexões nominais e fazer a utilização correta das flexões verbais. Ainda, nós vamos ter aí o uso corretamente das preposições e conjunções, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui e te vejo na nossa próxima aula. Até lá!